TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui iniciando esse nosso maravilhoso programa Páginas da Bíblia. Sempre contando com sua assiduidade, fidelidade, vamos aumentar nosso público cada vez mais interessado, porque quem descobre essas páginas descobre um valor preciosíssimo. Conto aqui com a presença dos nossos queridos mestres. Obrigada, Maíla, por sua presença. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Padre Carlos. Olá, gente, obrigada. Tudo bem? Faz parte da missão. Então, é assim, nós vamos assim, com eles, né, aprendendo a fazer esse deguste, essa coisa gostosa que a gente está descobrindo aqui, né? Estudando o livro do Pentateuco. Na verdade, nós estamos agora no livro dos Números, o quarto deles, entrando hoje no capítulo 7. E nesse capítulo 7, a gente está assim, percebendo que muita coisa vai ser recordada, nós vamos trazer muitas lembranças daquilo que já foi visto. Isso é bom porque reforça, né, Maíla, Sim. né, Padre? Sim. Isso vai reforçando em nós aquilo que a gente já viu lá atrás e a gente cada vez mais vai entendendo o porquê de nossas celebrações, de nossos ritos, de nossos altares serem como são, as vestimentas, né? Todo esse ritual que nós temos na Igreja Católica não foi do nada, gente. Tem um começo que veio se aprimorando. Então, esse recordar é muito importante para isso. Vamos fazer a leitura, portanto, iniciando o capítulo 7. Desse versículo primeiro, nós vamos até o 9, para que a gente possa, então, discutir esse primeiro trecho do livro dos Números, no capítulo 7. Vai dizer assim: No dia em que Moisés terminou de erigir a habitação, ele ungiu e a consagrou com todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. Quando havia acabado de ungir e de consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferenda. Eram os chefes das casas patriarcais, aqueles que foram os chefes das tribos e que presidiam o recenseamento. E levaram a sua oferenda diante de Yahvé: 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante da habitação. Yahvé falou a Moisés e disse: Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da reunião. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme a sua função. Recebeu Moisés os carros e os bois e os deu aos levitas. Aos filhos de Gerson deu 2 carros e 4 bois, conforme a função deles. Aos filhos de Merari deu 4 bois e 8 bois. Deu 4 carros e 8 bois, conforme a função que tinham de exercer sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aos filhos de Cate, porém, não deu nada, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Muito bem, como eu dizia que isso tudo é um recordar, né, Padre? Nós vamos trazer então aqui, exatamente, acho que a partir daqui, a importância das funções de cada um desses filhos. As funções já foram descritas, né, anteriormente, e agora ele coloca, vamos dizer assim, mais alguns apetrechos, aí principalmente os carros, né, e os bois que vão puxar os carros, provavelmente. Carro de boi, né? Carro de boi, carro de boi. E desenvolve, então, alguns temas, né? A gente vai perceber, como já desde o início desse livro, que, mas principalmente daqui para os próximos, e inclusive na Bíblia aqui, né, que a gente usa do peregrino, já coloca logo no início do capítulo, entre parênteses, Êxodo 14, 16 a 33. 40, Êxodo 40. Êxodo 40. 40, perdão. Então, ele inclusive, toda a impressão que a gente tem é que lá do Êxodo, né, onde eles estão no Monte Sinai, né, após a travessia do Mar Vermelho,
E agora chegando aqui em Números, como se toda a parte que nós vimos do Levítico fosse um grande parênteses, né? Que na verdade é, porque coloca, como nós estudamos no momento, e aqui também o Levítico, o Números tem muito disso, é que são desenvolvimentos de leis e de instruções posteriores, a maioria delas, né, que foram colocadas nesse contexto do Sinai para que fizessem parte, então, dos mandamentos todos da aliança. Então, a gente percebe exatamente como se lá do Êxodo 40 fosse a continuação agora aqui no livro de Números, com esse enorme parênteses. Então, ele vai narrando, né, vai acrescentando detalhes em cima daquilo que já foi descrito, então, nesse intervalo todo, que nós estudamos o Pentateuco. Agora, o que chama a mim, né, pelo menos chama muito a atenção nesses versículos que lemos agora, falando especialmente dos carros que serão utilizados para o transporte de tudo aquilo que foi construído, que foi feito para ser a tenda do encontro e o santuário, né, que vai acompanhando o povo no deserto, que é uma estrutura bastante grande, né, para um contexto de deserto, exatamente. De onde é que saíram esses carros, né? Porque o povo que sai do Egito não sai de carro, eles foram perseguidos de carro pelo faraó, né? Com os carros de batalha. E tudo mais, né? É claro que quando é da saída do Egito, a fuga, né, que fazem, o livro do Êxodo fez questão de dizer, né, que Yahvé manda que o povo peça aos vizinhos, aos egípcios, que lhes deem ouro emprestado, joias emprestadas e tal. Então, a gente percebe, evidentemente, que tinham um tanto de ouro, tinham um tanto de outros utensílios, que foi praticamente o botim de guerra, né, digamos assim, do Êxodo, que, claro, então dá para construir uma porção de coisas, né, ouro, prata, etc. Mas carro já começa a ficar um pouco exagerado, muita né? extensão, né? Então a gente percebe mais uma vez, como já Ostentação. falamos desde o livro dos Levítico e agora de Números, que nós estamos com uma série de tradições antigas misturadas às tradições lá do pós-exílio da Babilônia, quando esses livros e essas leis foram consignadas por escrito. Então, depois de feito esse recenseamento, vem todo esse... É como se indiretamente sugerisse que, uma vez recebida uma função, seus filhos também vão ter toda a honra que seus pais tiveram. É isso? Porque se a gente vê aqui da família, do clã, né, da tribo de Levi, é dada aí a função a esses Gerson, né, a família de Gerson, a família de Merari e a família de Caate, né, que são descendentes da tribo de Levi. Então, eles acabam recebendo essas funções a mais, tanto é que isso apareceu lá no capítulo 4. Sim. Levar as cortinas, levar os varões. Isso. E para esses que não receberam os carros, sejam eles adquiridos ou não, como eles apareceram nessa história, eles não receberam isso, por quê? Porque levavam as costas, né? Eram mais sagrados, objetos mais sagrados ainda, que eram utilizados no tabernáculo. Então, esse não era arca, né, que era a arca da aliança, isso, que eram levadas apoiadas no ombro. Então, por isso que aparece que eles não receberam aí esses carros aí, a forma de levar seria de outra forma, porque eram objetos mais sagrados. Mas o que a gente percebe nisso aqui? Que cada um realmente vai ter uma função. E é algo metódico. Quer dizer, cada um na sua função, não se sobrepõe um clã ao outro. Cada um tem realmente ali, definidos por Deus, uma função religiosa. Nesse primeiro momento, realmente essa parte aqui privilegiando essas famílias levitas, né? Depois a gente vai ver a consagração deles também, já que também os sacerdotes também faziam uma função importante aqui. Na verdade, é como se fosse um andor, né?
como nós conhecemos Sim, hoje, sim. né? Exato. Saem aquelas pessoas já encarregadas de levar o andor, Isso. carregam no ombro aquelas imagens, né? Isso. Por sinal, lá na Espanha tem anualmente uma procissão linda com um andor que vai com Semana centenas de Santa, pessoas, na né? Semana Santa. Onde eles compassadamente, no passo, eles vão carregando, é algo Isso. bonito, bem. Você se sente chamado a reverenciar. Imensos e Uhum. artísticos. Né? É, exatamente. Então, penso eu que talvez não houvesse todo esse aparato, mas a ideia surgiu já dali, né? Você vê como os nossos costumes vão apenas sendo evoluídos, mas alguém lá atrás já teve essa proposta. Então, vamos fazer agora a leitura do 10º, do versículo 10 até o versículo 17, que vai tratar da oferenda da dedicação. Os príncipes fizeram, então, uma oferenda para a dedicação do altar no dia de sua unção. Trouxeram a sua oferenda diante do altar e Yahvé disse a Moisés: cada um dos príncipes trará a sua oferenda para a dedicação do altar. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferenda foi uma bandeja de prata, pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão de prata de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada, com azeite para oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Naasson, filho de Aminadab. Sabe o que me fez lembrar agora? Essa vontade, essa imposição, talvez, ou necessidade do povo fazer essas doações das comunidades hoje. Que muitas vezes, para a gente fazer uma festa, uma promoção, a gente conta com a comunidade para fazer isso. Sim. Mas parece-me que hoje há uma certa... O pessoal meio que se refreia, eu não sinto assim mais esse calor, como se você estivesse realmente oferecendo a Deus algo que era importante na tua vida. Parece que eles mais atendem ao pedido para me deixar... não, senão vai ficar me perturbando, deixa eu entregar logo. E não como uma necessidade de oferenda, entendeu? Está se perdendo esse cunho de oferenda a Deus, daquilo que a comunidade pode oferecer. E aqui a gente vê que como vai ser dedicado esse tabernáculo, esse culto, começam-se então a levar essas oferendas para que pudessem ser oferecidas, depois consagradas, e fazer todo esse ritual. E a gente percebe que vem aqui, você não leu todo o texto, porque nem dá para a gente ler, são 83 versículos até o final, onde vai repetir exatamente essa sequência que você vai falando. As mesmas oferendas, exatamente para as 12 tribos. 12 tribos. Então, um a um, segue inclusive a mesma ordem de oferenda. Dos filhos das tribos, lá do capítulo 2. Tá. Porque eles avançavam na caminhada do deserto numa ordem. A tribo de Judá, depois a tribo de Sacar, e assim ia. Da mesma maneira foi feita essas oferendas aqui, uma a uma das tribos, com os mesmos oferecimentos. Até para mostrar o seguinte, que ainda que seja coletivamente oferecido, Deus recebe individualmente de cada um aquilo que se oferece. O que é oferecido sempre? É oferecido o que eles chamam de oferta dos manjares, por isso a flor da farinha, né, que tem o holocausto, que vai ser também oferecido o sangue, e os chamados sacrifícios pacíficos, né, que era de expiação. Exatamente. Então, isso se repete em toda essa sequência como uma forma mesmo de generosidade, de ofertar, de querer que Deus receba aquilo que trazemos e o melhor, né? O melhor de tudo para Deus. Então, acho que tem que ter esse sentimento mesmo, né? De oferecimento, já que vamos começar a fazer todo esse culto. Então, para Deus, tudo que é melhor. Não como obrigação,
eles não faziam isso por uma obrigação, ainda que fosse um estabelecimento de uma lei dada por Deus, mas no sentido de agradar realmente o Senhor. Uhum. O que eu vejo assim interessante, outro modo de ver talvez, nessa igualdade de oferendas de todas as tribos, é talvez expressar exatamente isso, né? Que todas elas, na participação da consagração e dos frutos que traz o altar, a presença do Senhor e esses sacrifícios, participam de forma igual. Creio, né? Que quis frisar muito isso. Igual, As tribos, né? pelo menos, né, na oferenda. Por outro lado, assim, também pensando um pouco mais, nem todas as tribos tinham o mesmo número de pessoas, né? Como a gente viu no censo do início deste livro. Claro que para as tribos menores, oferecer um sacrifício igual aos outros custaria um pouco mais, né? A cada membro, no que podia Sim. oferecer, assim por diante. Mas, repetindo, eu acho que o principal é querer frisar a igualdade nesse momento, que todas as tribos colaboraram com a mesma oferenda, né? E que podia ter até, inclusive, as tribos mais fortes, com um número maior, ajudado as outras menores, nesse sentido exatamente dessa igualdade, dessa fraternidade Isso, entre as tribos. frisar Que é o isso. que vai ensinar, porque o deserto vai ser essa escola para o povo. Com certeza. Aprendemos isso, porque lá na terra, quando a gente chegar, eles vão viver nesse sistema de tribos. Precisam se ajudar, né? Então, vai aprendendo isso até nessa caminhada toda aqui. Então, e o padre comentou essa questão de carros, mas onde é que vieram esses carros no meio do deserto? Será que não foram os carros lá dos soldados do faraó na perseguição, que depois foi bater na areia daquele rio que eles foram atrás? Só Deus sabe. Ou adquirir mesmo, né? As caravanas As passavam. caravanas passavam. Querendo ou não, eles tinham recursos até do que foram trazendo lá do Egito, né? Mas eu acho que esse é o detalhe. Como a gente vai saber disso? Não vai saber. Não vai saber, não vai saber. Mas E esse é só para por mostrar. curiosidade, aí fala de ciclos, né? A prata e o ouro oferecidos. Então, o que seria um ciclo do templo, diz ali, né? Um ciclo, no caso, corresponderia a 10 gramas. Aqui nesse caso, né? Que é outros ciclos. E daí seria para cada tribo 2 quilos de prata e 300 gramas de ouro dentro dessa Era descrição. muita coisa. Não é pouco, né? Não, era muita coisa, né? Bom, então sigamos, nós vamos, como a Maíla já explicou, nós vamos estar aqui sempre recapitulando essas ofertas para mostrar a igualdade entre todos, como foi bem dito pela Maíla. E vamos então lá para o final, já no versículo 84, já para fechar esse capítulo 7, que vai estar também colocando aqui. Essas foram as oferendas dos príncipes de Israel para a dedicação do altar no dia da sua unção. 12 bandejas de prata, 12 bacias de aspersão de prata, 12 vasos de ouro. Cada bandeja de prata pesava 130 ciclos e cada bacia de aspersão 70, sendo que o total da prata desses objetos pesava 2.400 ciclos do santuário. Cada um dos 12 vasos de ouro, cheios de incenso, pesava 10 ciclos, em ciclos do santuário, sendo que o ouro desses vasos pesava um total de 120 ciclos. O total dos animais para o holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com as oblações que os acompanhavam. Para o sacrifício pelo pecado, 12 bodes. O total dos animais para o sacrifício de comunhão foi 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as oferendas para a dedicação do altar após a sua unção. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, Deus, ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim, pois, falava com ele. A presença de Deus era muito forte nessa... Sim. Até porque a figura de Moisés é a própria presença de Deus ali para eles. Porque Moisés viu aquele que eu sou, ele traz exatamente, acho que até assim, com todo aquele poder que a gente hoje vê os santos repetirem, aquela aura de presença de Deus.
E Moisés passou a ser realmente isso muito presente na vida deles, né, Maíla? Inclusive, ele entra aqui num lugar que era reservado aos sacerdotes, né? Uhum. Mas por que que ele tem de Deus essa permissão de entrar na tenda da reunião, no lugar mais... Mesmo não sendo Mesmo- sacerdote. Porque Moisés tinha realmente uma autoridade diante do povo e uma eleição por Deus, né? Uhum. Então, ele era diferenciado, Exatamente. né? Falava com Deus, tinha essa presença mesmo que você coloca. Então, nada mais justo do que ele também participar de tudo isso. Inclusive, o texto termina dizendo, e Deus falava com Moisés, Uhum. né? É que mais ainda a gente vai vendo ao longo da narrativa que Moisés já tem, né, essa intimidade, essa presença do Senhor desde a sarça ardente, podemos dizer, né, embora ali ele cubra o rosto e depois outra vez ele vai cobrir o rosto já por causa do tanto de luz que irradiava Isso. nesse falar com o Senhor face a face, tudo isso nós fomos vendo, né? Mas tudo isso já começa essa intimidade, né? Essa participação de Moisés junto do Senhor, antes até da instituição do sacerdócio de Arão e dos seus descendentes, né? Verdade. Então, vamos dizer assim, que de certa maneira Deus concede ou institui o sacerdócio por meio também de Moisés, que é sempre ele que vai transmitindo e que vai fazendo acontecer, Isso, então, aquilo que Javé pede, né? Uhum. Então, vamos dizer, a fundação, praticamente, do Antigo Testamento e da Aliança está em Moisés primeiro, depois, então, né, toda essa organização, inclusive do sacerdócio. O reconhecimento dos homens. Ele é o meio, né? Ele é o cara. Ele é o cara. Então, Ninguém esperou Moisés nessa façanha. Isso vai ser superado pela Por- presença de Jesus mesmo, que é o próprio Deus no meio de nós, Com né? certeza. E não Você teve sabe, mais ninguém sim. nessa altura. a gente Essa falava da questão de santos, né? Me faz lembrar quem vai viver um episódio assim bem intenso assim dos nossos dias atuais é São Francisco. São Francisco naquela peregrinação já bem adoentado e tudo, andando ali pelo Vale da Úmbria, né? Úmbria. Uma vez ele passa perto assim de uma região que tinha um cantinho, tipo uma gruta, e ele pediu para os 3 companheiros que estavam com ele, eu vou fazer minha oração. E ele entra ali e fica tipo umas 2, 3 horas. Ele sai totalmente iluminado. Diz que ele estava tão iluminado que os colegas não conseguiam olhar para ele, Em fixar. êxtase. E ele não percebia, porque aquele momento que ele viveu de encontro pessoal com Deus foi algo tão intenso que realmente acontece você se impregnar daquela luz intensa que é Deus, né? E eu imagino Moisés dessa forma. Se transfigura. Se transfigura. E as imagens que você vai ver de Moisés, tem aqueles raios na cabeça de Moisés, assim, que nos faz lembrar esse esplendor que Moisés viveu quando da presença de Deus, né? É uma figura emblemática mesmo do Antigo Testamento, Com né? certeza. Junto a ele, aí caminhando juntos só Elias, né? Até pelo fato, quando Jesus se transfigura, são eles dois quem aparecem. Moisés e Elias, Moisés e Elias, que representando, são essas Os pais da fé. colunas, Os pais da essas fé. colunas a lei e os aí, profetas. a lei e os O profetas. principal da lei e o principal da profecia. Muito bem. Muito Eu bonito. lembraria ainda um pouco a figura de Davi, né? Sim. Dentro de outra perspectiva, mas também Davi é outro Davi expoente também. É um do Antigo fundamento, Testamento, né? né? Tanto que Jesus é o filho de Davi dentro dessa linhagem real, né? Que também é puxada para Interessante, Jesus. né? Aparece o nome de filho de Davi, não filho de Moisés, né? Não. Embora a gente saiba que é tudo uma sucessão intensa, né? Talvez porque Davi estivesse mais próximo daquela... Aí vem a acho que é o Salmo dinastia. 110, eu acho, eu não tenho certeza, que é o mais citado no Novo Testamento, sempre ao falar de Jesus como filho de Davi, por causa das promessas também feitas, né? Que alguém da sua descendência vai ocupar o trono para sempre. E isso é aplicado a Jesus. A dinastia. Muito bem, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho. Tá bom. Vem um pequeno intervalo, mas nós já voltamos. Então, nós estamos aqui no Buchicho Danado
a respeito de lâmpadas, que é o que vai tratar agora esse comecinho do capítulo 8º, e eu quero ver com vocês exatamente, acompanhem conosco do versículo 1 até o 4, só essa introduçãozinha que vai dizer. E Yahvé falou a Moisés e disse, fala Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de modo tal que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Assim fez Arão. Colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era trabalho de ouro batido. Tanto o pedestal como as hastes eram também de ouro batido. De acordo com o que Yahvé havia mostrado a Moisés, assim foi feito o candelabro. Padre, eu já vi, eu quero passar para o Padre Carlos, mas já, as lembranças vão vindo, se eu não falar eu perco. Eu já ouvi dizer assim, muitas pessoas que ficam irritadas ou ficam enciumadas ou de qualquer forma observam que a Igreja Católica usa muito luxo no altar, que tem que ser uma patena, um prato pequeno, né, de ouro, tem que ser um cálice de ouro, que tem que ser muita coisa, inclusive vários cálices têm muitas pedras, e a gente fica assim triste porque as pessoas é como se dissessem assim, é para Jesus, mas ele não merece tudo isso, porque eu colocaria todo o ouro ali, até as toalhas de ouro, gente, tudo. E aqui vai trazer para nós uma exigência vinda diretamente de Deus a Moisés, para que isso se fizesse assim, com uma grande honraria, né, Padre? Sempre a gente tenta fazer o melhor possível nas coisas que são de Deus, sem dúvida alguma. Agora, se a gente lembra o que foi a última ceia, acho que não tinha muito ouro por ali. Né? Assim como também Jesus coloca, quero misericórdia e não sacrifícios. Então a gente tem que dosar sempre as coisas, né? Sim, vamos fazer o melhor possível, mas não a custa no sacrifício quando não há condições, né, de fazer alguma coisa melhor do que se tem, né, naquele momento, tá? Então a gente tem que guardar um pouquinho essas proporções, etc e tal, porque senão a gente, como pode acontecer, e eu acho que acontece com muita frequência nas nossas paróquias, né, é que às vezes a gente, para enfeitar o templo, a gente gasta muito dinheiro e para ajudar os necessitados, pouco. Então a gente tem que ter um pouquinho eu digo equilíbrio, né, e bom senso acima de tudo, para não exagerar nem de um lado nem de outro, né? Maíla, ainda nesse assunto ainda, porque é uma coisa que a gente vai seguindo o que foi pedido, né? A questão de Jesus viver na pobreza, ele veio pobre, viveu pobre, morreu pobre, porque ele realmente era a pobreza, né? Mas quando o ser humano se refere a Deus, quando o ser humano quer se dedicar ou quer homenagear, acho que o que tem as suas posses ele deve fazer. Tanto é que a igreja hoje, como o Padre Carlos fala, ela tenta trazer esse equilíbrio de forma assim bem consciente, mas que isso não demonstra uma avareza, né? Sim. Jesus se aniquila em tudo, inclusive despretensiosamente da questão da riqueza, para mostrar que Deus se fez um de nós naquilo que é a simplicidade, a pobreza, onde todos podem se achegar. Imagina se Jesus tivesse nascido num palácio, cercado de todo luxo, quem entraria lá? Só aqueles ricos, só aqueles poderosos, aos quais também Deus quer que chegue. Mas e o mais pobre? Né? Então, o caminho que Jesus toma é nos mostrar que Deus é rico, quer o melhor de nós, mas a gente tem realmente que se fazer isso. Até quem é rico deve ter o coração de pobre, no sentido de olhar, de usar dessa riqueza para o outro. Aquele que é pobre precisa ser ajudado, também tem que ter um coração de pobre, porque às vezes
não é a condição, não é o não ter, mas é a intenção que ser, você né? tem disso ser. Eu sempre lembro o juízo final, né? Tive fome, me desses comer o que fizesses a esses, fizesses a mim. Então, hoje em dia, a grande homenagem que nós damos a Jesus e a Deus é muito mais a caridade do que os ouros e as pedras. Nós seremos julgados exatamente pela caridade. Ou melhor, pela falta de caridade, né? Você não fez isso a mim, não é ao outro. Eu estava lá naquele outro, né? Isso não impede que as pessoas tenham os bens, os recursos, mas como usa disso para favorecer ao próximo, a partilha, né? Muito O candelabro, ele é apresentado, bom, isso já apareceu, o candelabro lá em Êxodo 25, também no Êxodo 37, né, onde mandava fazer, etc. Aqui retoma um pouco, mais uma breve descrição, digamos assim. E é interessante, porque a ponta das hastes seriam em forma de flor, onde se colocariam as lâmpadas. Isso. E para mim, não sei se tem alguma coisa, esse é o pensamento meu, parece que lembra a árvore da vida do paraíso. E ao mesmo Também, tempo a luz. também. Né? Eu acho muito interessante essa descrição. Legal. Né? Inclusive essa árvore da vida que vai aparecer lá no Apocalipse Também. também é lembrado com os candelabros. Exato. Não é? Os sete lâmpadas, né? Que aparece lá no representando Apocalipse as 7 também. igrejas. As 7 igrejas. E uma das igrejas é a árvore da vida. Né? Então tudo se liga. É aquilo que a gente fala da Bíblia. Tudo vai se encaixando. Ninguém caiu aqui ou nada caiu aqui de qualquer jeito. Tem uma história a ser explicada, né? Sim. Seguindo aí, meninos, vamos ver então o versículo 5. Vai ser um pouquinho longo, porque eu vou pegar desse versículo 5 e vou até o finalzinho desse capítulo, porque vem muita coisinha que precisa ser colocada, e eu peço aos nossos mestres que aquilo que eu esquecer ou não tocar, que vocês, por favor, provoquem para que a gente traga à tona o assunto. Vai dizer assim: Yahvé falou a Moisés e disse: toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. A fim de os purificar, procederás da seguinte maneira: farás sobre eles uma aspersão de água lustral, raparão eles todo o seu corpo e lavarão as suas vestes e estarão então puros. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com a oblação de flor de farinha amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda da reunião e reunirás toda a comunidade dos israelitas. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante de Yahvé, os israelitas imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto de apresentação diante de Yahvé, oferecerá os levitas da parte dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço de Yahvé. Os levitas, em seguida, porão a mão sobre a cabeça dos novilhos, com um dos animais tu farás um sacrifício pelo pecado e com o outro um holocausto a Yahvé, a fim de realizar com os levitas o rito de expiação. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás a Yahvé com o gesto de apresentação. Assim, pois, separarás os levitas do meio dos israelitas a fim de que me pertençam. Os levitas começaram, pois, a fazer o serviço da tenda da reunião. Tu os purificarás e os oferecerás com o gesto de apresentação, porque me foram dados como doados entre os israelitas. Eles substituem aqueles que abrem o seio materno, todos os primogênitos. Dentre os israelitas, eu os atribuí a mim. Na verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos israelitas, homem ou animal. Eu os consagrarei a mim desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. E em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas. Dou os levitas a Arão e a seus filhos do meio dos israelitas como doados. Farão para os israelitas o serviço do culto da tenda da reunião e farão por eles o rito de expiação, de modo que nenhum dos israelitas seja ferido por se haver aproximado do santuário. Moisés, Arão
e toda a comunidade dos israelitas fizeram com os levitas segundo tudo que Yahvé havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas com respeito aos levitas. Os levitas se purificaram, lavaram as suas vestes e Arão os ofereceu com gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida, realizou com eles o rito de expiação para purificá-los. Os levitas foram então admitidos para fazer o seu serviço na tenda da reunião, na presença de Arão e dos seus filhos, conforme o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim se fez com eles. Yahvé falou a Moisés e disse: Eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviços, ocupando-se de uma função da tenda da reunião. A partir de 50 anos, não estará mais obrigado ao serviço, não terá mais função alguma. Contudo, poderá ajudar os seus irmãos a garantir a ordem da tenda da reunião, mas não se ocupará de nenhum serviço. Assim, pois, fará aquilo que se refere ao ministério dos levitas. Aqui vem uma sucessão de atribuições, de funções, de trabalhos. Quer dizer que parece-me que nada do que foi feito a respeito desse começo de caminhada de povo de Deus foi feito deles, da cabeça deles, mas por ordem de Deus. Sim. E quem era o porta-voz era Moisés. Uhum. Aqui a gente vê a questão da inserção dos levitas nesse serviço religioso. Lá no Levítico, capítulo 8, de 1 a 36, a gente tem a consagração dos sacerdotes. E aqui, a purificação dos levitas, né? Então, os levitas não são consagrados ao serviço religioso. Direto. Né? Das coisas sacras. Isso. Como os sacerdotes tratarão daquilo que é diretamente oferecido a Deus e eles teriam essa função, eles são consagrados. Os levitas entrariam aqui como esses ajudantes, esses que estariam ali a serviço junto com os sacerdotes, realizando essa função. Seria hoje, por exemplo, os ministros da comunhão eucarística, os acólitos, seriam mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Tá. Alguns exegetas colocam esse texto que você acabou de ler dos Números como uma inserção pós-exílio. Quando eles voltam do exílio da Babilônia, onde a reconstrução do templo deu aos sacerdotes exclusivamente a função no templo e os levitas entrariam apenas como ajudantes, né? Uma explicação para isso. Então, eles entram aqui com essa função de ajudar, inclusive, no final, até mesmo fala, até com uma função ali de policiar. Se tivesse alguma intervenção, alguém quisesse entrar na tenda, seria eles que barrariam isso, eles fariam esse trabalho. Mas eles mesmos também não poderiam entrar na tenda, eles só mesmos, os sacerdotes. só os sacerdotes, sempre eles. Por isso que os sacerdotes foram consagrados e eles são aqui purificados. E também, quando fala ali, quando os levitas estiverem diante de Yahvé, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, em nome dos filhos de Israel, os apresentará. Ou seja, teve esse reconhecimento, essa aceitação por parte dos filhos de Israel, inclusive por Arão, que fez essa permissão deles entrarem e fazerem esse serviço. Um detalhe, lá no livro dos Números, capítulo 4, versículo 3, fala que quem ajudasse teria que ter entre 30 e 50 anos. Aqui fala 25. 25 a 50, 50 anos teria aposentadoria e poderiam, inclusive, ajudar também. Falam que essa diferença dos 30 para os 25 seriam 5 anos deles fazerem um estágio, aprenderem a estarem servindo, mas não diretamente.
A partir dos 25, eles poderiam fazer esse serviço direto, ajudando aí aos sacerdotes, né? Então, só a diferença do tempo aí, que apareceu lá no Números 4 e aqui aparece com uma idade diferente. Padre, aqui o que me chamou a atenção aqui já no finalzinho desse texto que eu li é esse período de 25 anos, que é quando ele começa a servir, ao período de 50 anos, quando ele não mais vai servir, dá exatamente os 25 anos que hoje, antigamente, se pedia para aposentadoria. A gente aposentava com 25 anos, eu aposentei com 25 anos, né? Aí agora, nova revisão, a partir dos anos 2000, foi revisto e passou a ser agora com 30 e tudo, né? Parece-me que essa história sempre vai buscando lá no passado algumas referências, né? Eu vi nisso aqui uma referência a isso. Tem a ver? Não, Foi uma coincidência. o que a gente pode aí talvez fazer de paralelo rapidamente é a questão da longevidade da vida, né? Que a gente comentou, útil, a gente comentou no programa passado, inclusive esse texto retoma muita coisa de Números 3, né? Ver um pouco essa questão de longevidade, porque vivia-se mais ou menos no máximo até 50, 60 anos, dificilmente passava disso mesmo. Hoje em dia nós vivemos até os 90 com facilidade, graças a Deus. E também a questão da maturidade, né? Porque quem é que merecia respeito? O ancião. Então, de certa maneira, 25, 30 anos já era uma pessoa madura mesmo naquela época, né? E hoje, oxalá também, mas... Então, não era o jovem não era muito considerado nesse sentido, né, de ser uma pessoa apta. Então, era necessário esperar que tivesse juízo, digamos assim, para entrar no serviço. Mas principalmente a questão da longevidade que a gente tem que levar em consideração aqui. Mas perceba lembrado. que mesmo Ótimo. com os 50 anos, se chegasse a essa idade, ainda poderia ajudar, né, em alguma função, até por esse respeito. Pensa, uma pessoa que ajudou tanto tempo, quanto que poderia ajudar e oferecer ali, né? Então ficava inútil, podia ajudar de outra maneira. Muito bem. O que mais a gente poderia tirar a respeito? Lembrei vou comentar com vocês, embora voltando um pouquinho lá no começo do capítulo 8º, a respeito desse candelabro, né, que a gente estava aqui falando. A menorá, geralmente são 7 braços, né? 6 e o principal que é o 7º, né? Mas a gente tem visto outros candelabros aí com outros braços, 9 braços, sempre ímpares, né? 9, 5 braços. Então, vamos considerar que a menorá, na verdade, é tão e unicamente o que tem 7 braços. Isso, que recebeu esse nome, especificamente. E mostra essa presença de Deus. Deus é essa luz, a totalidade. O 7, sempre que aparece na Bíblia, lembra essa totalidade, essa perfeição. Isso. E a luz, esse candelabro, mostra a presença de Deus. Ele que é a luz e está aí para... Por isso Jesus vai voltar e dizer, né? Eu sou a luz do mundo, né? A presença dessa figura de Deus sendo esse a iluminar toda a nossa vida. Tem sentido a partir daí. Mas são recomendações bem específicas. Eu quero desse jeito, com tal material, né, o ouro, aquilo que realmente fosse o melhor aí para Deus. Ok. Muito bem. Nós vamos encerrando aqui esse nosso programa, onde nós fizemos o estudo do capítulo 7º e 8º do livro dos Números. Foi muito bom, a gente está sempre percebendo que o que nós vivemos dentro dos nossos presbitérios, dentro das nossas comunidades, nunca é nada assim totalmente idealizado pelo pároco, nada sempre tem uma história, começou lá com o povo de Deus, a saga de superar as dificuldades do deserto, a saga de superar a falta de tudo, né? E de repente você se vê aqui com hoje a nossa vida sendo essa verdadeira travessia do deserto, né, Maíla? Sim. E a gente superando essas nossas dificuldades, rendendo homenagem em nossos altares, sempre levando em consideração a mesma distinção que eles levaram lá atrás, pela boca de Moisés, aquilo que Yahvé queria.
Então, agradeço nossos mestres. Maíla, muito obrigada. Eu que fico Padre agradecida. Carlos, muito agradecida. Vocês todos que estiveram conosco, dizendo que não percam nosso próximo programa com o Livro dos Números, porque é um livro que tem coisas aqui. Mais para frente, eu já fiquei sabendo que vai ter muita coisa divertida para a gente entender e conhecer. Spoiler. Spoiler. Então, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. E até o próximo programa. Salve Maria, Salve Maria Imaculada. Imaculada.